Uma boa noite a todos. Nós rogamos que os benfeitores amigos possam nos envolver, nos dando ânimo e coragem para o enfrentamento dos desafios da vida, que a cada novo dia nos testa, nos convida à superação. O que é a dor? Talvez esse tenha sido um dos motivos que fez com que muitos estivessem aqui ou se conectassem pela internet para acompanhar as reflexões da noite. Nós podemos dizer que a dor, ela, sobretudo, é uma experiência sensorial, uma experiência emocional desagradável, que ocorre em diferentes graus de intensidade. Pode ser desde um leve desconforto até uma agonia, até um não aguentar mais, levando a pessoa ao desespero ou até a pensar em desistir de continuar vivendo. Normalmente, ela pode resultar de uma estimulação de um nervo, em decorrência de uma lesão, de uma doença, ou também de alguma forma de distúrbio emocional. Nesse caso das dores fisiológicas, a percepção da dor, ela ocorre graças a esse processo de nocicepção, em que as terminações nervosas, independentes dos neurônios, estão localizadas fora da coluna espinhal, num determinado gânglio de uma raiz dorsal, elas são estimuladas de uma forma mecânica, de uma forma elétrica, térmica ou de uma forma química, transmitindo então, por consequência, os seus sinais pelas fibras nervosas até os neurônios sensoriais da medula. Esse processo, quimicamente, vai liberar uma substância que se chama glutamato. É um neurotransmissor que ele é responsável por enviar a informação de neurônio a neurônio até uma estrutura cerebral chamada tálamo. Lá, esta mensagem é distribuída, então, por todo o cérebro, aonde acontecem os centros de reconhecimento consciente da dor. Este, em linhas gerais, é o mecanismo fisiológico. Então, essa dor física, por que ela acontece? Por que o nosso organismo é dotado de uma rede intrincada e muito especializada para a menor agressão química, térmica, física, desencadear um processo que é desconfortável e que pode levar quase ao desespero diante de uma dor não aliviada com a adequada solução, com o adequado analgésico. Em geral, a dor, ele é um mecanismo de proteção. A gente não reconhece muitas vezes dessa forma. A gente não quer sentir dor, tem pavor de sentir dor. Mas a dor é um aviso da natureza, que basicamente tem por objetivo preservar-nos de um excesso, avisarmos de um trauma, de algo que está acontecendo e que está lesando a nossa estrutura fisiológica. A dor que nos faz sofrer, ela é necessária para nós nos conhecermos e para conhecermos bem a vida. A gente sabe que a criança que começa a explorar as suas potencialidades, o seu corpo, e vai tentando explorar e ampliar os seus limites, ela vai fazendo experiências e muitas coisas ela quer tocar, ela quer pegar, ela quer colocar na boca. E é uma preocupação muito grande dos adultos, dos que cuidam, porque como ela não tem esse conhecimento do que lhe pode ferir, lhe machucar, ela, com certeza, se não for protegida, ela vai se machucar. Eu lembro que, em criança, nós morávamos numa propriedade rural e havia um determinado patamar, o terreno era inclinado,
e a casa acompanhava, e da parte inferior existia uma espécie de um porão, mas exteriormente à casa existia um limite onde tinha uma calçada. E ao final dessa calçada tinha um desnível de praticamente 1 metro de altura. E para mim, para criança, eu adorava chegar próximo, porque eu queria olhar o que tinha lá embaixo, queria explorar. Né? E todo mundo se preocupava. Não tinha os cuidados que hoje a gente tem, de cercados, de redes de proteção e tudo mais. Então os adultos ficavam de olho na criança. Mas criança é criança, né? Em especial meninos, né? Alguns. E eu dei um jeito um dia de chegar até aquela beirada, não deu outro, eu caí. Tá? E até hoje tem uma marca daquela minha exploração. Né? Levei 3 ou 4 pontos, né? Tiveram que me trazer lá do interior para a cidade para que eu fosse receber esse atendimento. Felizmente, foi apenas uma laceração no supercílio e sem transtornos maiores. Poderia ter sido mais sério. Lógico que a partir dali eu comecei a respeitar aquele limite. Eu comecei a conhecer, comecei a entender o perigo e o risco que há a uma altura. Então, a partir dali sempre me falaram, menino, cuidado, vai cair daí, isso é perigoso. Vinha aquela experiência desagradável sensorial e eu me preservava. De tal forma que durante um tempo eu tinha certa dificuldade de subir em alturas, né? A árvore, outros meninos subiam, eu começava a subir, olhava para baixo e me dava um frio na barriga, eu me agarrava na árvore, dava um jeito de descer logo. Logicamente, num mecanismo emocional de proteção, porque eu já tinha experimentado aquilo ali. Então, as dores físicas, às vezes, elas nos demonstram a nossa fragilidade orgânica. É muito comum também os adolescentes acharem que são invencíveis, que são super-homens, né? E por isso muitos desencarnam nessa idade. Acidentes, traumas, violência, de diversas formas. Né? Então a gente sabe que eles experimentam, e faz parte de experimentar e desafiar, inclusive, as próprias regras da vida, mas em se tratando da sobrevivência, da estrutura física, isso é muito preocupante. Né? Então, o adolescente, e o jovem adulto, né, que isso aí vai até, talvez para alguns, próximo dos 30 anos, às vezes acabam imaginando que o seu corpo é indestrutível. E a gente vê uma grande vítima no trânsito, uma grande gama, que é naquela idade entre 16, 25, 30 anos, em que os jovens, em especial os homens, morrem muito. E alguns não queriam aquela situação. Tá? Durante um período em que nós fazíamos atendimento junto ao setor de emergência do Hospital Santo Ângelo, não era incomum, né? Em algumas madrugadas, dificilmente passava um mês sem que a gente tivesse algum jovem com lesão extensa na face, perdendo olho, perdendo partes dos tecidos, dos dentes, né? E depois que caía a ficha, né, que tinha passado, às vezes, o efeito álcool, tinha passado aquele efeito da adrenalina, né, que às vezes até faz com que a pessoa não sinta a dor física no momento do trauma, né, liberando algumas substâncias como a autoproteção, e que depois imaginavam, né, e alguns até dizer, não, eu quero ficar que nem eu era. Igual não fica mais, você vai ficar com cicatriz, com algum tipo de sequela, pode ficar próximo, igual não fica mais. Você vai carregar pela frente alguma marca dessa tua experiência. Felizmente, você tem tua vida, você tem isso, você tem aquilo, mas igual não fica. Então é necessário, às vezes, esse sofrimento que a dor física nos dá para nos mostrar os limites, a fragilidade e para nós nos conhecermos a vida e valorizarmos ela. É normal que todas as pessoas, né, dentro de um padrão que também se considera normal, tenham horror à dor física. Eu, como cirurgião dentista, também a gente tem uma fama de que o dentista as pessoas vão e sofrem. Né? Normalmente o pessoal, né, tem aquela imagem, aquele trauma da maquininha. Né? E alguns chegam e dizem, doutor, eu só vim aqui porque tinha que vir. Né? Alguns, felizmente. Outros já chegam tranquilos, já entenderam que não é mais motivo de sofrimento em nenhuma forma de tratamento da saúde, porque a ciência, felizmente, evoluiu e nos permitiu, né, diversos mecanismos e fármacos e técnicas que dá para se fazer um tratamento praticamente indolor. Tá?
Mas a dor, então, ela se impõe ao homem como um instrumento necessário para que ele possa, então, compreender e observar a lei de autopreservação, que é a lei de conservação. É uma das leis morais da vida, a lei de conservação. Nós temos um compromisso perante nós mesmos de cuidarmos da estrutura física que a gente tem, do corpo, para que esse corpo possa durar. E, paradoxalmente, às vezes, alguns cuidam mais do carro, cuidam mais da roupa, cuidam mais da estrutura da casa e não cuidam adequadamente da estrutura orgânica do seu corpo. Às vezes, porque os prejuízos ou os traumas são muito lentos e a conta demora a vir, mas ela vem. Ela vem. As noites insônia, os excessos que nos fadigam e que nos levam ao extremo da exigência orgânica, num determinado momento vem à tona. Na forma, às vezes, de doenças degenerativas, de um envelhecimento precoce, de um desgaste, né? E às vezes a gente acaba sofrendo uma dor como consequência das nossas escolhas. Quando a dor é maior do que nós conseguimos suportar, a dor física, né, há um mecanismo da própria estrutura física que faz com que a gente caia em inconsciência, a gente desmaia. Se a dor é tão intensa, a pessoa não suporta permanecer conscientemente e ela tende a desmaiar. Tá? Um outro aspecto importante da dor é o aspecto mental. Pois a maioria das dores físicas, normalmente elas são exageradas pela nossa reação mental a ela. Né? Experimente assim, a gente vai ter que fazer um exame de sangue. Olhem a agulhinha entrando na pele para ver se não tem impacto. Ou olha para o lado e você não tendo a sensação visual, né, quer dizer, não tendo aquele envolvimento, normalmente a sensação é diferente. Né? Aquilo que os olhos não veem, o coração não sente, diz um ditado popular. Porque há um envolvimento mental. Depende da predisposição. Se a pessoa já vai com medo, ela vai ter aquela sensação de que a dor é muito maior. Mas, por outro lado, também acontece, por exemplo, em um acidente, em que às vezes os pais, feridos durante o acidente, mas que estão preocupados em amparar uma outra pessoa, ou o próprio filho, eles não sentem a dor. E às vezes estão com a fratura, estão com uma laceração importante, né? Mas assim que as emoções se acalmam, né, que o socorro chega, eles vão perceber o ferimento e a partir dali é que vão começar então a sentir a dor. Durante aquele período anterior, não. Muitas vezes eles dizem que nem tiveram tido tempo para pensar nisso, porque estava envolvido no outro. A dor, o mecanismo, o trauma estava lá, mas mentalmente a pessoa não estava dando atenção adequada. Quer dizer, há um mecanismo de proteção para fazer com que o ser humano tomasse outras providências que mentalmente ele julgava mais importante ali proteger a vida de uma outra pessoa, em especial de um filho, de uma pessoa querida. Então a percepção da dor, ela também pode variar, não somente de uma pessoa para outra, mas também de acordo com a cultura. E essa variação ela é transformada então por diversos fatores. Né? Então ela acaba sendo uma resposta subjetiva, né? O que para alguns seria um absurdo, né? Nós temos algumas sociedades que um rito de transformação, de passagem da idade de criança para a idade adulta, digamos assim, é as crianças serem submetidas a provações, às vezes físicas, né? Normalmente culturas primitivas ou isoladas, né? Que, por exemplo, a criança tem que colocar e resistir durante um tempo a mão num formigueiro que foi atiçado antes e recebe ferroadas intensas. Né? É um rito de passagem. E a resposta, os jovens já são preparados a resistir àquilo ali. Certamente, se colocasse qualquer um de nós que não é da cultura, a gente desmaiaria e não suportaria. Né? Primeiro, para ficar com a mão lá, tinha que uns 4 ou 5 nos segurar. A gente nem ia concordar em colocar a mão no formigueiro. Tá? Já para os jovens, aquilo é normal, eles resistem. E certamente o nível de sensibilidade dolorosa, se eles tivessem que colocar numa escala, variaria e talvez ficasse dentro do suportável, tanto que eles fazem esse rito. Portanto, essa resposta subjetiva ela é aprendida durante a nossa vida, por meio das experiências que são relacionadas, então, com as lesões desde o início da vida. Né? Também há aquela situação que os pais já sabem, e na forma que a gente valoriza, né, um determinado trauma, uma reação a um impacto no nosso organismo, é a forma que a gente vai também aprender aquela valorização da dor.
por exemplo, um pai ou uma mãe extremamente preocupado, que a criança dá uma pequena raladinha e saem correndo para o pronto-socorro, fazem tomografia, ligam para as avós, para todo mundo, se reúne, vai todo mundo para o pronto-socorro, cão, gato, papagaio, todo mundo, todos os parentes, né? Certamente aquele impacto ali vai fazer com que ele fique registrado como qualquer ferimento ser algo extremamente pernicioso. Já um outro que de repente sofre uma pequena lesão, não, aqui vamos lavar, vamos limpar, colocar um remedinho, você pode continuar brincando, cuida e tal. Quer dizer, é uma experiência, uma percepção de que faz parte da vida e que algumas coisas são administráveis e suportáveis. Certamente, essa criança vai ter uma resistência à dor um pouco maior e também a situações potenciais de dores, como um exame médico, um tratamento odontológico ou qualquer outra circunstância em que estejamos numa iminência, talvez, de uma sofrer, uma dor. Então, a dor física, ela produz sempre uma sensação. E essa sensação pode ser suportável, nunca ela é agradável. Nunca ela é agradável. O sofrimento já moral, ele produz sentimentos. E aí é interessante nós entendermos que a dor e o prazer são duas formas extremas de sensação. Por isso, elas estão ligadas. O que é a dor? Falamos da dor física, mas também tem a dor moral. É aquela que vem do sofrimento de uma emoção. Alguém fala mal de você. Você se sente injustiçado, você fica com aquela dor, com aquela mágoa. Não consegue dormir. Sente um vazio dentro do coração, dentro do teu peito. Algo lhe corrói internamente. Você tem uma discussão com alguém e tal, sentiu um momento de ingratidão, não teve a resposta que imaginava, o retorno que gostaria, e você fica chateado, bravo, dolorido internamente. Quando você pensa novamente naquela situação, vem um agastamento, e você não sabe se é uma gastrite ou alguma coisa que, como que ácido te corrói por dentro. Você procede mal para com alguém. E a consciência, que felizmente, gradativamente está se iluminando, dali um pouco, ela elimina aquela justificativa. Não, todo mundo faz assim, não foi nada, tal, e ela começa a martelar, a gente, poxa, mas por que eu fiz esse mal que eu não queria mais, que eu não quero mais me comprometer, que a minha consciência já diz que eu não preciso mais agir dessa forma, que eu posso ter um comportamento mais ético, mais digno, mais fraterno, que eu posso ter um comportamento mais justo, que eu posso ter um comportamento amoroso. E como a gente não agiu, perdeu aquela oportunidade, às vezes a gente sente um remorso. E a dor moral e a dor do arrependimento, necessária para que a gente revise a nossa conduta e se torne melhor. Que numa próxima oportunidade eu possa ter então a opção de escolher diferente. Só que aí eu vou lembrar daquela dor e eu vou dizer, será que eu vou agir do mesmo jeito para sentir a mesma coisa? Ou talvez mais? Porque na medida em que nós vamos aumentando o nosso nível de consciência, a exigência aumenta. Também temos a dor espiritual, entre tantas outras. A dor espiritual surge da perda de um significado, de um sentido, de uma esperança. E ela é reconhecida quando a gente diz assim, ó, me dói a alma. Às vezes é um vazio que a gente não consegue exteriorizar. É uma falta de um preenchimento. Nós tivemos reunidos no seminário, ontem e hoje, realizando um encontro sobre liderança transformadora e alguns trabalhadores aqui do Grupo Espírita Serra do Mestre. E em uma das atividades, nós assistimos um filme, depois trabalhamos sobre ele, que é o Diário dos Escritores da Liberdade. É uma história de uma professora americana que chega numa determinada escola que tinha um padrão de atendimento e que começaram a ter alunos de inclusão, alunos problemáticos, que vinham de uma realidade difícil e estavam sendo incluídos no meio das crianças, dos adolescentes ditos normais, de famílias
super bem estruturados. Eles vinham de ambientes assim, desagregados, desestruturados, sem ambientes, alguns inclusive das ruas, como a gente fica sabendo ao longo do filme. E ela começa a trabalhar, e lá num determinado momento, ele é questionado, diz, mas o que você ganha? Porque para ela fazer os planos, os sonhos dela, ela tem que conseguir, já que não tinha o apoio do sistema inicialmente, do corpo diretivo, que sofreu aquele conflito e aquele novo paradigma assustou e ninguém queria se comprometer com ele. Ela teve que arrumar 2 outros empregos para conseguir os recursos para colocar em prática os seus ideais de transformação, de fazer alguma coisa pelos olhos. Mas o que você ganha, o que você pensa? Olha, muito que eu faço isso, eu sinto que eu nasci para isso. Eu sinto que ao trabalho que eu faço, isso me preenche. É a plenitude, é a felicidade. Aí nós entendemos quando Kardec pergunta qual é a felicidade possível na face da Terra, a média, o que a gente pode almejar, e os Espíritos dizem, do ponto de vista material, ela aposta o necessário. Ela lutava como todos nós, né? Porque às vezes a abastança, ela nos leva à ociosidade, ela nos limita. A luta nos faz a gente correr atrás, faz a gente desenvolver os potenciais, encontrar soluções e principalmente não nos acomoda, não nos acovarda. Ela nos desafia, ela nos estimula e nos leva à frente. E a questão prossegue dizendo, do ponto de vista moral, a consciência tranquila. Eu estou fazendo a minha parte. Porque ela, o pai advogado, ela queria ser uma advogada para defender os jovens no tribunal, mas ela acompanhou o pai e disse, não, quando o jovem chega no tribunal, acusado de um crime, ele já está fracassado. Eu tenho que trabalhar lá, antes, enquanto ele está se formando, eu tenho que dar valores, sentido para ele. Então, um belo filme, eu não vou contar mais, mas certamente é uma meditação fantástica, é um exemplo para as nossas vidas. É importante nós, então, não nos esquecer que a dor segue todos os nossos passos, é companheira da nossa existência. Vivemos um mundo de expiações e provas. Ninguém, em sã consciência, pode dizer, eu não quero sentir dor, eu não posso, eu não vou. Ela faz parte das experiências humanas. E ela é uma baliza, seja física, moral ou espiritual. Quando a dor começa a dar o sinal, significa que eu tenho que pensar o rumo que eu estou tomando, a forma como estou agindo, como estou usando o corpo, as minhas habilidades, os meus talentos, como eu estou vivendo a minha vida. Que é vida espiritual, porque somos um espírito vivendo na matéria. Podemos errar, isso faz parte da nossa jornada. Importa é o que nós fizermos com o erro. Confúcio dizia que honra não é o homem nunca cair, mas é se levantar todas as vezes que ele cair. E assim a gente aprende. Assim nós nos transformamos em gigantes. A dor é como aquela esfinge que desafia os viajantes, que a defronta, decifra-me ou te devoro. E ela fita com o seu olhar estranho a nós e nos faz a seguinte pergunta: por que eu existo? Por que que a dor existe? Por que que Deus, que é bom, que é misericordioso, que é Pai, permite que haja dor, sofrimento? Por quê? A dor tem algumas funções, e a gente didaticamente vai trazer e classificar também alguns tipos de dores educativas. Nós temos a dor expiação. Essa dor vem de dentro para fora, tendo como causa os erros do passado, desta ou de outras existências, que não lembramos. É a consequência da prática de algum mal, de algum equívoco perante a lei de Deus.
não necessariamente da mesma ordem do que a gente sofre. O orgulho, o egoísmo, os vícios, o ódio, a sexualidade irresponsável, entre outros sentimentos equivocados, desarmonizam o indivíduo, desencadeando degenerações no corpo físico, manifestando-se através das doenças congênitas, doenças kármicas. Nós vemos em Jesus o caso do paralítico da piscina de Betsaida, que se encontra em João, capítulo 5, versículo 1 ao 17, e que Jesus, depois de tê-lo curado, disse: vá e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Cuida, preserva a tua estrutura, as tuas virtudes, usa os teus talentos para o bem, para a paz, para o amor, para a tua felicidade. Na dor e expiação, o sofrimento não tem exclusiva finalidade corretiva, senão uma finalidade educadora. Ele abre as percepções e permite o entendimento de valores que não seriam conhecidos sem o seu contributo. Então, a dor é o legítimo despertador na dor e expiação. A dor nos faz parar. A dor e a expiação nos ajuda, no primeiro momento, a pensar numa correção da rota. Nós temos também a dor que vem em nosso auxílio. Pode parecer paradoxal, mas muitas dores são programadas antes da nossa reencarnação, servindo como medida preventiva para evitar desvios no plano reencarnatório. Lógico que ela ocasiona reflexões profundas pelas limitações que ocasiona, ou por evitar que o ser caia no mesmo erro de outras vidas, de outros momentos do passado. Também ela se manifesta através de doenças prolongadas que antecedem o desencarne, a fim de proporcionar uma meditação e uma disciplina sadia. Assim, a expiação sempre serve de prova, mas nem toda prova é uma expiação, visto que muitas dores podem ter sido pedidas pelo Espírito na forma de uma dor auxílio, para ajudar a expungir, a expurgar, a eliminar conflitos e débitos do passado. A dor auxílio é, então, o aguilhão que impele para a frente na senda do progresso. A dor e expiação nos faz parar. A dor ao auxílio nos leva para a frente, nos conduz para o progresso. E nós temos também a dor evolução. Na dor evolução, nós sofremos, mas bem sofremos, com dignidade, com resignação, sem lamentação, buscando os recursos sempre para minimizar a sua dor, entendendo a sua causa, entendendo que ela também está nos auxiliando a nos direcionar num caminho, e ela efetivamente vai nos ajudar na evolução quando a gente ser para os outros, a nossa família, os nossos amigos, a todos aqueles que tenham, direta ou indiretamente, algum tipo de contato ou sobre o qual nós tenhamos algum impacto, pelo nosso exemplo, pela nossa atitude diante da dor, pelo modo, às vezes, voluntário, corajoso, com que a gente aceita, sem revolta, sem lamentação, sem desespero, mantendo a confiança e a certeza de que há um motivo para estar passando.
pela confiança no futuro, e que mesmo que aquela dor vá dilapidando gradativa e dia a dia as minhas forças físicas, a vida continua. O corpo se desgasta, o corpo se desestrutura, para que durante esse momento, a dor, evolução, nos conduz o espírito à libertação, jamais aformoseado das imperfeições e dos débitos do passado. Então, nós tornando-a mais aceitável a dor, nós também vamos tornar mais aceitável para os outros o nosso sofrimento. A dor, diz Leon Denis, nesse livro que examina o problema da dor, o destino, o problema do ser, do destino e da dor. A dor é uma lei de equilíbrio e de educação. Lembremos que as coisas são, cada situação que a gente dá um determinado valor, são apenas o que nós imaginamos. Assim, pela vontade, nós podemos domar, vencer a dor, ou pelo menos, fazê-la redundar em nosso proveito, fazer dela um meio de elevação. Leon Denis vai mais adiante e diz assim, para aqueles que perguntam, então, para que serve a dor? Por que lutarmos para superá-la com dignidade? Com lágrimas, muitas vezes, com esforço, além dos limites que nós conhecíamos, que estendemos agora. A dor serve para polir a pedra, para esculpir o mármore, para fundir o vidro, para martelar o ferro. Ela serve para edificar e ornar o templo magnífico, cheio de raios, de vibrações, de hinos, de perfumes, onde se combinam todas as artes para exprimirem o divino, prepararem a apoteose do pensamento consciente, para celebrarem a libertação do espírito. Na preparação da prece, a Yamara fez uma leitura de uma parte do capítulo Dor, Reparação deste livro, que se chama Desperte e Seja Feliz, de Joana, através do Divaldo. E ele faz uma introdução nesse capítulo, que é um resumo da nossa fala, um convite e um esclarecimento para a superação. Como ele é muito curtinho, nós vamos fazer a leitura para o encerramento da nossa reflexão. A dor, de Joana, possui uma função específica, extraordinária: auxiliar o progresso da criatura humana. As admiráveis conquistas da ciência têm tido por objetivo diminuir-lhe a intensidade ou mesmo suprimi-la. Enfermidades cruéis têm sido debeladas. Distúrbios orgânicos de gravidade vêm recebendo valiosa contribuição para serem equilibrados. E não cessam os investimentos nas pesquisas para tornarem a existência física mais amena, agradável e enriquecedora. Não obstante, a inferioridade moral em predomínio torna-se responsável pelo surgimento de novas doenças e dos mais perversos distúrbios nos complexos mecanismos do corpo somático. Dores há que domam as paixões inferiores, que resgatam dívidas, que reabilitam, que abençoam vidas. Abastece-te, porém, nas fontes inexauríveis do bem e organiza a tua vida moral e mental de forma que os teus atos sejam produtores de harmonia pessoal e de equilíbrio. Quando convidado por qualquer forma de dor,
mas em especial pela dor reparação, ao testemunho de libertação espiritual, ou diante de qualquer expressão de sofrimento que te visite. A prece, a confiança, a resignação sempre são virtudes que a dor pode nos ensinar a fixar e que a partir de então serão tesouros que vamos lançar mão e que darão segurança a toda a nossa jornada para os outros enfrentamentos e as outras dores que tentarão nos assaltar, mas que já precavidos, preparados, teremos uma resistência maior, teremos uma condição de enfrentamento e de solução maior, de aceitação. E não terão certamente para nós a conotação dolorosa, difícil, desesperadora que possam ter para alguém que não se preparou física, moral e espiritualmente para enfrentar. A vida é um convite à superação. Como a dor é nossa companheira, preparemo-nos também para enfrentá-la. Não a temamos. Não a temamos. Procuremos ter uma atitude precavida e, principalmente, uma atitude que, a partir de agora, nos permita espalhar boas sementes, lançar o melhor de nós, para que não tenhamos espinhos, para que não tenhamos arrependimento. Mesmo que isso, em alguns momentos, nos convide à renúncia, à negação, mesmo que em muitos momentos, aos olhos do mundo, nós percamos para ganhar, para não perder o sentido existencial, para não perder a nossa harmonia, para não perder a nossa dignidade, para não perder a nossa paz. Então vamos nesse instante agradecer a Deus. Pai amantíssimo, Tu que conheces as nossas dores íntimas, Tu que sabes por que estamos aqui, te pedimos, nos ajuda na superação das nossas dores. Permita, Senhor, conhecer as nossas reais forças e não nos amedrontar, usando a nossa vontade para colocá-las na força do estudo, do trabalho, do esforço de gentileza, de educação, do esforço de perseverança, do esforço de esperança, de otimismo, de confiança e de fé na vida, no ser humano, na família, nos amigos, no companheiro, na companheira, nos filhos. A esperança e a certeza de que dias melhores virão, sim, especialmente para aqueles que no hoje plantarem o bem, agirem corretamente, arrancando os insos dos erros do passado, dos vícios que ainda teimam e fazem um esforço muito grande para o arrastamento para o mal. Portas abertas às influências de espíritos mais inferiores que nós, que não nos podem deliberadamente atirar ao fosso das vis paixões humanas e de qualquer sofrimento, mas que poderão, pelo nosso mal pensar, de ressentimento, de ódio, de desejo de vingança, de egoísmo, de sensualismo, de materialismo, encontrarem a combinação perfeita para abrirem a fechadura da nossa alma e do nosso coração, espalhando então o seu morbo, o seu veneno na nossa vida. Jesus, amigo e companheiro de todas as horas, envolve os nossos bons propósitos, envolve a nossa família, o nosso lar, o nosso ambiente de trabalho, envolve a todos aqueles que nesse instante enfrentam dores, as dores físicas, nos hospitais, nas CTIs, nas salas de cirurgias, nos prontos-socorros, em casa, sem uma assistência digna, sem um medicamento que os alivie. A dor moral daqueles que erraram e que já se apercebem, aqueles que se sentem vítimas da vida, se sentem injustiçados. A dor espiritual daqueles que se perderam
por terem escolhido o caminho largo e que necessitam agora, pela dor, voltarem-se ao caminho estreito, fazendo o esforço de autoconhecimento, de autotransformação, de reforma e de espiritualidade necessário para encontrarem a harmonia, o controle da sua mente, o equilíbrio da sua alma, a paz e a serenidade das suas vidas. Muito obrigado, Senhor, pelas vibrações que os benfeitores amigos nos transmitem nesse passe espiritual, que nos vitaliza fisicamente, que nos renova, que faz com que o nosso organismo, o nosso corpo, se sinta energizado, afastando ou diminuindo substancialmente qualquer dor que tenhamos nesse instante. Ampara-nos e permite que o retorno aos nossos lares, que a semana que se inicia de trabalho, de estudo, de ações dignificadoras da vida, sejam feitas não nos esquecendo de que podemos escolher a vida, o amor e o trabalho para não sentir dor. Obrigado, Senhor. Então, com esta prece, nós encerramos esse momento. Lembramos que aqueles que desejarem, nós temos atendimento fraterno. Aos domingos, nós temos apenas o passe espiritual. E convidamos aos que desejarem, durante a semana, a participarem das atividades presencialmente aqui ou através da nossa web TV, que costumeiramente está transmitindo ao vivo no horário da palestra, exceto se tivermos algum problema técnico, como o sinal da internet ou alguma outra contratempo que sempre lutamos para solucionar. Também as palestras, após 24, 48 horas, depois de organizadas, elas ficam disponibilizadas e podem ser assistidas, sugeridas para alguém que, eventualmente, o tema possa auxiliar. Entrando no nosso site, a pessoa vai pesquisar de uma forma muito fácil, muito intuitiva, e vai poder novamente assistir a palestra. Então, a todos, a gente agradece a presença, desejamos um bom final de domingo, uma boa semana e vamos em paz.